Boa tarde, obrigada pela presença de vocês no nosso webinar de hoje. Avalie de forma eficiente e economize tempo em correções com o Gradescope. Eu sou Camila Regis e antes de começar, quero passar alguns recadinhos para vocês. Vocês podem enviar suas perguntas a qualquer momento na aba Q&A, que fica logo aqui embaixo na barra do Zoom. Quero pedir que interajam conosco, digam de onde vocês são, que instituição vocês representam. Quero lembrar também que, em continuidade a esse evento, dentro de 24 a 48 horas, vocês vão receber um link para a gravação desse webinar e também um link para que vocês possam gerar o seu comprovante de participação. Quero convidá-los a nos seguirem nas nossas redes sociais da Turnitin no Brasil, no Facebook Turnitin do Brasil e no LinkedIn Turnitin Brasil. Bom, nosso palestrante de hoje é o Rafael Carpanês, consultor de treinamento e implementação da Turnitin América Latina. E aqui nos nossos bastidores está a equipe Turnitin, representada pelo Leonardo Ferreira, nosso gerente regional de marketing, César Barreto, executivo de contas, a Juliana Araújo, que é gerente de contas, André Desotti, desenvolvimento, eu, Camila, e hoje temos a participação também da Catalina Londonho, nossa gerente do nosso time de treinamento e implementação. Antes de começar, quero rodar uma breve enquete aqui com vocês, só um minutinho. Estou rodando na tela, para a gente saber um pouquinho mais de vocês, que estão aqui conosco hoje, qual a área de atuação, qual é o cargo atual que vocês desempenham dentro da instituição em que vocês se representam, e se a instituição de vocês conta atualmente com soluções que apoiam o processo de avaliação e correção. Vou dar um tempinho para vocês responderem. O pessoal já está participando. Obrigada, gente. Depois eu compartilho os resultados assim que todos responderem. Aqui. Dá mais um tempinho, tá? Então, temos aqui majoritariamente pessoas do ensino superior, temos professores e alguns outros cargos também, e sua instituição conta atualmente com soluções que apoiam o processo de avaliação. A maior parte está respondendo que não, aqueles que estão respondendo que sim, vou pedir para compartilharem com a gente qual que vocês utilizam hoje, como que essa instituição, essa plataforma tem apoiado vocês. Vou encerrar aqui a nossa enquete, compartilhar o resultado com vocês. Obrigada, gente, por terem participado. E agora eu vou passar a palavra para o Rafael. Boa tarde, professores e professoras. Vou colocar aqui a minha apresentação. Então, novamente, meu nome é Rafael Carpanês. Eu vou conversar com vocês hoje sobre essa ferramenta muito interessante que é o Gradescope. E assim como um professor também, eu realmente queria ter essa ferramenta há alguns anos atrás, e a gente vai mostrar exatamente, então, por que ela é tão popular, com esse número de instituições utilizando, também o número de alunos que a utilizam e o número de instrutores, né? Então, uma das principais características do Gradescope é exatamente essa. Então, transformar a avaliação em aprendizagem. Enfim, eu não quero tocar muito nesse assunto, né, de pandemia novamente, mas todos os professores passaram por muitos desafios, né, nesse período, e hoje em dia, com estatísticas, com agilidade na correção de trabalhos acadêmicos ou trabalhos normais que a gente envia para alunos, nós temos uma gama enorme de ferramentas e possibilidades, né? E eu vou mostrar novamente como exatamente que o Gradescope faz isso. Bom, deixando a pandemia para trás e entrando um pouquinho mais nessa revolução digital, nessa transformação digital, nós coletamos aí essas informações e a gente convida vocês a entrar nesse site, EducaUse, que tem mais informações novamente sobre essa questão da transformação digital.
E vocês podem reparar que tenho quase certeza que todos vocês passaram por isso, né, durante esses 2, 3 anos, essa questão realmente do trabalho que nós, professores, tivemos que balancear, né? A gente tinha possivelmente algumas tarefas que a gente passava para os alunos de forma digital, arquivos e assim por diante. Muitas vezes, acho que a gente com certeza recebeu uma foto do aluno, recebeu a mãe, deixou o próprio trabalho ali escrito numa folha de papel e assim por diante. Então, a gente realmente passou por essa questão da digitalização da informação. Um outro item muito importante que é abordado aqui é a questão da organização da informação, né? Novamente, eu vou apelar aí para situações que os professores enfrentam e enfrentaram, né? Quem não lembra, eu lembro muito bem, dependendo do número de alunos que você tem numa turma e assim por diante, andar ali com uma pasta com 10, 20, 50, 100, 200 trabalhos, testes, papéis, né? Que a gente teve que manipular, e aí quando você está no último papel, aí você volta, nossa, mas qual que é o primeiro aluno que eu corrigi, assim por diante. Então, a questão da organização da informação, a forma como a gente digitaliza e organiza essa informação, faz parte dessa transformação digital. Então, novamente, a gente está trazendo um conteúdo aí mais teórico para, enfim, descrever um pouco o que todos os professores passaram nesses últimos tempos, né? Outra questão muito importante é automatizar os processos. Novamente, vou falar, né, os professores que têm turmas aí de 200, às vezes 300, 400, 500 alunos, professor, enfim, precisa de um tempo disponível para focar na aula em si e não nos processos em si de correção e assim por diante. Então, nós precisamos, como professores, utilizar ferramentas que agilizem o processo. Então, novamente, a automatização do processo de correção é essencial para a transformação digital. Novamente, também um item que está relacionado à questão de agilizar os processos. A mesma coisa, né? Se eu tenho um grupo ali de alunos, de 20 alunos, num universo de 100 que responderam exatamente a mesma pergunta de uma forma idêntica, eu não consigo agilizar esse processo, eu não consigo, através de uma ferramenta, fazer com que eu corrija um grupo de 20 alunos de uma forma muito rápida e muito objetiva. Então, novamente, a agilidade no processo faz com que o professor tenha tempo para focar no principal, que nós acreditamos que realmente seja a aula e o conteúdo da aula que é passado pelo professor. E, claro, nenhuma transformação digital acontece se não tem uma equipe inteira que chancela essa transformação, que coloca em prática essas ações e que trabalha em conjunto com outras áreas, né? Então, a gente tem professores, coordenação, inclusive os pais que precisam participar desse processo. Então, novamente, aqui a gente tem esses 5 itens que são exatamente os itens da transformação digital. Se vocês tiverem curiosidade, a gente vai compartilhar esse link para que vocês conheçam um pouquinho melhor sobre todas essas 5 etapas aí da transformação digital. Bom, agora, bem objetivamente, como o Gradescope faz isso de uma forma bem pontual e bem prática? Como eu comentei, o interessante, professores, é que nós consigamos focar na própria aula em si, né? A gente não quer literalmente dedicar aí 1 hora, 2, 3, 4 horas corrigindo lições que possivelmente são processos às vezes um pouco mais mecânicos. Então o Gradescope, como um dos primeiros itens, ele na verdade ele reduz bastante o tempo de correção, né, dessas lições e, claro, tudo isso eu vou mostrar para vocês. Outra questão importante é a coordenação, como eu falei, das questões, né? Quando a gente fazia tudo no papel, às vezes a gente estava ali na 15ª, 16ª, 20ª, e a gente nem lembrava, mas espera aí, o que eu corrigi no primeiro trabalho? Quem que era? Era a Maria? Era o João? Eu não lembro nem da resposta. Então, quando a gente tem tudo
organizado, coordenado dentro de um programa, nós conseguimos ser muito objetivos, nós conseguimos verificar estatísticas, nós temos, já vou passar até para o terceiro item, que é, na verdade, a identificação dos pontos de melhoria. Então, eu consigo olhar para a sala de uma forma mais geral, né, com uma perspectiva bem completa. Então, possivelmente eu consigo identificar se foi uma questão que eu não ensinei, né, de uma forma efetiva, ou na hora que eu estava falando isso, aconteceu um evento e os alunos não entenderam muito esse conceito. Então, novamente, através das estatísticas, a gente consegue identificar exatamente os pontos de melhoria, que são, inclusive, um próprio feedback para o professor, né? Se um conteúdo dado, né, pelo professor tem 10% de acerto, vamos supor, numa sala inteira, o que aconteceu? Na verdade, a ideia não é apontar o dedo, mas a gente identificar e melhorar e verificar se o conteúdo pode ser passado de uma forma distinta, né? Quarto item, muito importante, o aumento da segurança dos dados. Também, desculpa, acabei dando um sorriso aqui, porque eu novamente lembro, né, de carregar pilhas e pilhas de provas, pilhas de trabalhos, redações, enfim, as lições que foram passadas, e às vezes aquela brincadeira, né? Às vezes o cachorro pegou, o cachorro mordeu, e assim por diante. Então, quando a gente tem tudo digitalizado, tudo no sistema, eu posso simplesmente fazer isso numa sexta-feira de tarde, ir para casa e possivelmente continuar essa coordenação, porque as informações elas estão seguras, eu não estou andando com papéis ou arquivos na rua, né? O que com certeza gera um grande problema e uma questão de segurança tanto para o professor quanto para o aluno, né? E o quinto ponto é que o Gradescope ele é facilmente integrado com as plataformas que possivelmente vocês já utilizam. Qualquer, né, enfim, os principais Learning Management Systems ou plataformas, né, de ensino, vocês podem fazer essa integração. Vou mostrar, então, agora, de uma forma um pouquinho mais específica, então, os principais tipos de atividades que nós temos. Então, como vocês podem ver, eu até destaquei um pouquinho aqui a questão do STEM. Então, são as matérias aí que estão relacionadas com ciência, tecnologia, engenharia e matemática, como vocês podem ver. Apesar do nome estar falando explicitamente STEM, a gente tem submatérias, ou enfim, matérias mais específicas aqui, como, por exemplo, a química, a física, a economia, a computação, ciência da computação e assim por diante. Então, novamente, o Gradescope facilita a correção e o gerenciamento de todo esse conteúdo dos alunos através de todas essas ferramentas, né, desses recursos que eu mencionei, desculpa, em relação ao tempo e tudo mais, dentro dessas possíveis matérias que estão aqui. Vamos ver de uma forma um pouquinho mais específica. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui na parte superior que possivelmente nós temos esses principais tipos, vocês, né, trabalham com esses principais tipos de atividades. Os próprios exames, né, que são realmente, enfim, conteúdos passados, que o professor vai dar uma nota específica e assim por diante, e a forma de trabalhar isso é que, por exemplo, o próprio aluno digitaliza esse conteúdo. Vamos supor, o professor criou um arquivo, passou para o aluno imprimiu, fez, né, esse conteúdo, digitalizou ele através de um scanner ou uma própria foto, né, do celular, e aí a gente tem todas as etapas que nós vamos verificar. Então, entregas de notas, os alunos vão receber esses resultados, é muito fácil de exportar esse conteúdo e enviar novamente, né, para os alunos, para o seu coordenador, né? Então, a informação ela fica muito mais objetiva, muito mais fácil de ser trabalhada, a gente tem, enfim, planilhas, informações bem detalhadas. E, claro, um dos últimos itens muito, muito importantes é que tanto você, professor, quanto o seu coordenador vão ter dados estatísticos que vão
levar a conclusões muito específicas, né? Às vezes, olha, uma turma inteira errou ou errou mais ou menos, a metade acertou, metade errou. O que está acontecendo com esse tipo de questão? O que está acontecendo com essa matéria? O que está acontecendo com esse tipo de conteúdo? Então, novamente, aqui nós temos os exames, a lição de casa também, né? Os alunos enviam o trabalho, eles podem, por exemplo, carregar, né? Fazer a submissão do PDF. Existe a distribuição e a entrega das notas, onde, novamente, os alunos recebem todo esse conteúdo. E aqui, novamente, esses dois itens são geralmente iguais, né? Enviar, exportar as notas e ter dados estatísticos para você conversar com o seu coordenador, até para você conversar com a sala, né, com os seus alunos, e ter certeza que aquele conteúdo pode ser melhorado, pode ser trabalhado de uma outra forma, e assim por diante. Nós temos também a possibilidade da correção, por exemplo, de códigos de programação, né? Então, nesse caso, os alunos fazem o upload do código. Da mesma forma, nós temos aí a entrega, né, de notas, o professor corrige através da plataforma e a gente vai verificar isso, envia esses dados, né, então tudo é organizado, tudo é fácil de ser acessado e, novamente, o número 4, a questão das estatísticas e da riqueza do conteúdo que o professor e o coordenador têm para avaliar os próximos passos, por exemplo. E uma questão muito importante, né? A gente tem no Brasil, claro, grandes exames que às vezes são, enfim, distribuídos e gerenciados aí por milhões, dependendo, né, do tipo de exame novamente. Então, muitas vezes a gente utiliza folhas de resposta que facilitam o processo de correção. O Gradescope também consegue trabalhar dessa forma, criando essa chave de respostas, né, identificando ali diretamente através de um template, né, que vai organizar e gerenciar esses conteúdos que virão, a digitalização da própria folha de resposta. Então, claro, nós vamos ter ali todos os itens identificados e o próprio Gradescope verifica se aquelas questões, a número 1 foi A, número 2 foi C, e assim por diante, verificando novamente quem acertou ou errou cada uma das questões. E aí, no item número 3 aqui, a gente tem a folha de resposta em si, que, novamente, enfim, verifica, categoriza tudo isso, analisa, corrige, e aí a gente tem, novamente, o item número 4, que é a compilação dessas informações, estatísticas, enfim, desvio padrão, quem acertou, quem errou, e, claro, dependendo do tipo de exame, o coordenador e o professor trabalham em ações bem concretas para alterar o próximo resultado desse teste que foi feito aqui com folha de respostas, por exemplo. Bom, agora a gente vai literalmente, então, investigar um pouquinho melhor a própria ferramenta, e eu já queria deixar muito claro aqui, nós estamos convidando todos vocês, professores, para conhecer o Gradescope através de uma conta que vocês podem criar. Nós teremos um código onde vocês vão poder escanear e entrar diretamente, mas só para mostrar aqui para vocês, nós temos uma página dedicada a vocês, que está, claro, em português. Vocês simplesmente entram aqui, selecionem professor e completem as informações muito rápidas, como nome, sobrenome, instituição, e já podem criar uma senha. Isso vai disparar um e-mail para o seu endereço de e-mail, e aí você simplesmente cadastra a sua senha, que, claro, deve ser anotada, lembrada ou guardada pelo próprio navegador para que você consiga acessar. Uma vez dentro do sistema, a gente vai verificar exatamente esse tipo de conteúdo que vocês verificam aqui na tela. Então, só para mostrar rapidamente, nós temos aqui as principais funcionalidades, né, da ferramenta. Então, eu tenho um painel onde eu tenho as minhas tarefas ativas desse curso, que é o 101, por exemplo. Nós temos, por exemplo, aqui tarefas
onde nós podemos criar tarefas específicas, que no caso aqui já foram criadas. Eu vou, claro, talvez pular ou passar algumas etapas por causa do tempo, para que vocês consigam verificar exatamente quais as funcionalidades da ferramenta, mas a gente vai focar nas principais características do Gradescope. Uma questão muito fácil também é a questão dos alunos. Vocês podem subir listas, né, como vocês podem ver aqui, num formato muito fácil, né, em Excel, .csv, uma extensão muito simples. Vocês podem simplesmente já subir uma lista com uma quantidade razoável de alunos, né, 20, 50, 100 e assim por diante. Então, quando a atividade for recebida pelo professor, por exemplo, uma atividade feita em papel e escaneada, vocês vão verificar que o sistema pode detectar, né, através de forma automática ou de uma forma muito fácil. Se os alunos já estiverem cadastrados, vocês literalmente entram e digitam esse conteúdo e o nome de cada um dos alunos em relação às tarefas, né? Bom, aqui eu vou focar, então, nessa atividade específica, e só para mostrar, então, eu tenho a atividade final em português e a atividade final corrigida. Eu vou navegar entre uma atividade e outra para que vocês verifiquem todas as funcionalidades e quando nós temos a atividade completa e todos os recursos, né? Então, vamos lá. Bom, aqui eu tenho o painel da avaliação dessa tarefa específica, e eu vou mostrar rapidamente esses itens que estão aqui detalhados em relação ao que foi feito antes. Professor, esse arquivo aqui, que está escrito Gradescope by Turnitin, é um template que foi criado. Então, se você desenhou uma atividade, desenhou uma tarefa, desenhou um teste, possivelmente você tem, então, esse arquivo, né, como template, e aqui ele está, claro, todo em branco, porque ele é o template original, que foi enviado, por exemplo, para os alunos, e vocês podem verificar que eu consigo modificar ou editar esse conteúdo. Então, eu tenho aqui o nome da região do aluno, onde é facilmente identificada ou até deslocada, dependendo, né, da situação. Eu tenho aqui uma questão de identificação do aluno, às vezes um número de registro, e eu tenho as questões que foram previamente criadas de matemática, subdivididas entre integral e equação, e vocês podem verificar, então, que em cada um dos itens nós temos a seleção, né, do conteúdo. Então, novamente aqui, clicando em química, fica destacado em verde, né, o química e assim por diante. E eu posso, por exemplo, fazer aqui a edição, inclusive, enfim, se for alguma questão importante, eu posso, inclusive, digitar e alterar essas questões, assim como a pontuação, o que, na verdade, eu vou, por exemplo, fazer agora, né? A gente tem aqui a pontuação, então eu vou só reescrever aqui. Como vocês podem ver, tudo é muito facilmente editado para que vocês tenham toda a estrutura salva, né? Então, aqui, novamente, rapidamente, eu estou mostrando, né, o template que foi criado, e o programa processa esse tipo de informação de uma forma bem rápida. Vou mostrar aqui novamente. Então, nós temos aqui a letra, né, o cabeçalho de cada aluno. Então, como eu comentei de uma forma muito objetiva, vocês fizeram o upload de uma lista de alunos, então esses alunos já são conhecidos e já estão dentro da plataforma, e simplesmente eu posso vir aqui e editar, né, o nome desse aluno, mas no caso, enfim, vou até voltar, só para mostrar que eu previamente, claro, já fiz todo esse conteúdo. Então todos os alunos estão relacionados a um cabeçalho específico, a
um código de identificação desses alunos, né? Então, professores, novamente aqui eu queria destacar muito a questão do tempo. Se você está numa planilha, por exemplo, de Excel, e você está digitando, né, aluno por aluno, uma coisa é fazer isso possivelmente com 10 alunos, 20 alunos, uma coisa é fazer isso com 50, 60, 100 e assim por diante. Então, novamente mostrando aqui que nós ganhamos muito tempo, todo o conteúdo fica correlacionado com a própria prova, né, que aquele aluno realizou. Então, a gente tem aqui um ganho de tempo enorme. E a gente evita o principal vilão das nossas vidas, possivelmente, que é o erro humano, né? Às vezes a gente está cansado, a gente está manipulando, né, esses papéis, e alguém te liga e você interrompe, quando você vai voltar, você não está na mesma fase do processo. Aqui na plataforma, tudo fica gravado, tudo é salvo, então você tem certeza que você está alinhando e está seguindo para o próximo passo de uma forma bem organizada, né? Bom, então aqui a gente tem as atividades, eu refiz a pontuação, né, só para mostrar para vocês que eu posso editar, então, tanto o nome quanto a pontuação especificamente. E aí eu vou entrar nessa atividade, nessa entrega aqui específica. Bom, quando eu entro nessa aba específica, o próprio programa me mostra que eu estou aqui a resposta dos alunos, né? Ele vai passando rapidamente aqui, 16, 17, 18 e assim por diante. Eu estou literalmente visualizando todas as respostas que os alunos enviaram. E na parte de baixo eu tenho duas opções, que é a opção da avaliação individual ou a opção por inteligência artificial, onde existe um agrupamento automático através da detecção do que o aluno respondeu, ou grupos de alunos responderam, né? Essa questão especificamente, eu vou selecionar aqui através da inteligência artificial, e como é uma questão, por exemplo, de matemática, que está, inclusive, muito parecida, eu seleciono diretamente aqui, então, matemática, preencher as lacunas. E aí, eu vou avaliar os grupos. Novamente, o sistema está processando todos esses arquivos que foram enviados para a plataforma, tanto pelo aluno, o aluno pode enviar, quanto o professor pode receber todos esses alunos, esses conteúdos e criar, por exemplo, um lote de digitalização, né, das questões. E aqui, como vocês verificam a descrição, nós temos 4 grupos específicos em relação à ferramenta. Então, alunos que responderam esse tipo, essa resposta, aqui essa resposta, aqui a resposta correta e assim por diante. Então, a gente vai continuar. Eu estou sendo informado que eu estou agora nessas respostas não agrupadas, né? Então, o programa identificou todas as respostas que foi possível ser feito um agrupamento, e aí, na sequência, a gente segue, por exemplo, para as respostas não agrupadas. E eu visualizo, entendo ali que está tudo ok, que eu consigo identificar, e eu vou aí para a própria revisão e para o próximo grupo especificamente. Então, agora sim, ele me dá um resumo geral, né, do que aconteceu. Foram 4 grupos, 14 respostas e 6 que acabaram sendo, que na verdade vão ser avaliadas aí individualmente, né? Ok, sigo para a próxima tela. E aí a gente consegue identificar aí cada uma das questões. Bom, professores, como vocês podem verificar, a gente tem aqui, na verdade, a gente consegue, por exemplo, nesse caso aqui, visualizar o nome do aluno, mas eu gostaria de falar uma questão muito importante. É possível, através do próprio sistema, fazer uma verificação onde, por exemplo, só a área corrigida, literalmente esta parte, onde está a atividade, a resposta em si, seja verificada, né? Às vezes, a gente fala hoje muito de justiça em relação aos alunos, enfim, não vou
me estender muito sobre esse tema, mas isso já é comprovado pela ciência. Professores, nós temos essa questão do viés, né? Então, possivelmente um aluno ali que não presta atenção, e aí ele vai muito bem, aí na hora da correção a gente tem esses conceitos aí presentes, né? Então, a gente, por exemplo, aqui nesse caso, pode verificar questões de uma forma onde a gente só verifica a resposta e depois a gente verifica as estatísticas e, claro, a gente sempre, como professor, consegue alinhar a resposta ao aluno, mas essa questão do viés possivelmente é importante para ser retirada, né? Então, aqui eu posso colocar as pontuações. Então, aqui são os itens das pontuações. Eu sei que essa questão ela tem um total de 3 pontos. Se, no caso, ela estivesse correta, eu selecionaria tanto com o mouse o número 1, ou eu apertaria no próprio teclado, né, o número 1, mas esse aluno aqui, na verdade, não acertou, né? Ele esqueceu, por exemplo, a constante. Então, eu vou rapidamente aqui criar a rúbrica. E eu posso, por exemplo, identificar que se ele esqueceu esse item, eu, por exemplo, tiro, vamos supor, metade da nota, né? É só um exemplo. Isso pode ser alterado, e muito importante falar que se eu fizer essa alteração da pontuação, ela é aplicada a todos os trabalhos anteriores, ok? Então, aqui eu vou selecionar esse item número 2, tanto com o mouse quanto com o próprio teclado, apertando aqui o número 2, e essa nota aqui já está corrigida, inclusive com uma informação aí do que faltou, por exemplo. E aí eu posso seguir aí para o próximo grupo. Então, vocês podem verificar aqui na barra que eu já estou caminhando por etapas enormes, porque grupos de alunos já foram colocados na mesma área de correção, e aí eu avanço de uma forma muito rápida, ao invés de corrigir literalmente um por um. Novamente, professores, a gente gostaria de frisar que o Gradescope, ele, na verdade, ele trabalha muito com essa questão do tempo, né, da redução do tempo. Uma coisa é nós avaliarmos 5 alunos, 10, 15, 20. Outra coisa, e eu tenho certeza que é a realidade de muitos de vocês, nós temos turmas aí de 100, 200, 300, 400, 500 alunos, então aqui você ganha muito em relação ao tempo. Aqui, novamente, nós temos uma situação onde o aluno esqueceu o meio, e da mesma forma eu vou, por exemplo, subtrair aí metade do exercício. Bom, eu só esqueci de esqueci de selecionar, então não é a resposta correta, também não é a parcialmente incorreta, faltando a constante. Aqui especificamente faltando o meio, né? Então eu tenho que selecionar para avançar para a próxima resposta, e vocês novamente verificam que a gente estava no 4 de 20, agora a gente pulou rapidamente para o 8 de 20. Essa resposta está certa, então rapidamente eu seleciono aqui o número 1 no teclado ou no mouse e já vou para a próxima resposta. Essa daqui também, correta. Essa daqui também, correta. Essa daqui, eu verifico que, enfim, o aluno ele realmente não respondeu praticamente, enfim, a resposta está muito incompleta, então eu posso colocar aqui, por exemplo, incorreta e retirar aí os 3 pontos, né, por exemplo. E, claro, selecionar aqui, e aí ele já verifico aqui que eu estou né, proporcionando aí 0 pontos de um total de 3. E aí eu posso seguir aí para o próximo grupo. Aqui também verifico que essa resposta está correta.
Aqui também, estou selecionando direto aqui do teclado. E essa resposta está incorreta, o aluno não sabe ou respondeu dessa forma com ponto de interrogação, não sei. Estou selecionando aqui o número 4, que é a resposta incorreta completa. E vocês podem verificar, então, que nesse tempo a gente praticamente corrigiu aí de uma forma muito rápida um exercício inteiro aí de 20 alunos, onde novamente a inteligência artificial consegue agrupar esses alunos, verificar o que está, né, escrito nesse escaneamento e, claro, que o professor é peça-chave nesse processo. Nós verificamos ali a questão da rúbrica, os itens da rúbrica, se você quer alterar algum item, se você quer fazer algum comentário, então tudo isso é muito fácil e muito rápido, né? Praticamente aí em alguns minutos a gente conseguiu mostrar uma correção, né, de um trabalho de 20 itens, 20 tarefas, de uma forma muito rápida, como a gente consegue corrigir isso. Bom, agora eu gostaria de mostrar então para vocês novamente a correção, mas de uma forma, num formato individual, onde também é muito rápido, mas a gente vai item por item. Se por alguma questão eu gostaria de verificar item, né, novamente item por item, não um agrupamento automático, eu consigo fazer isso. Então a pergunta aqui é uma pergunta de geografia, uma pergunta muito fácil, identificar o Brasil no mapa. De propósito, aliás, vou só fazer esse comentário. Quando eu estava preparando, né, todos esses arquivos e tudo mais, eu tentei reproduzir, como vocês podem ver na tela, a realidade de um aluno, né? Então, às vezes, a folha está escaneada com a atividade, né, muito clarinha, às vezes o aluno utilizou o verso, então eu tentei aqui realmente também replicar o que nós professores estamos acostumados, porque cada aluno é um aluno, né? Então, eu posso aqui novamente colocar aí nesse sistema de avaliação individual e de uma forma bem rápida, na questão aqui de geografia, eu identifico, por exemplo, que aqui essa questão está correta. Aqui também, rapidamente. Aqui me deparo com um item diferente, né? E coloco, por exemplo, a rúbrica, e posso inclusive fazer alguns comentários, né? Aqui. Por exemplo. E aí eu seleciono, né, que com certeza está incorreta, e passo para a próxima. Aqui da mesma forma. Esta está correta. Então, vocês podem verificar aqui pela barra que, apesar de estar avaliando atividade uma por uma, eu consigo navegar aí de uma forma muito rápida através tanto da seleção aqui com o mouse, quanto do próprio teclado, onde a gente simplesmente aperta aqui o botão, né, a tecla de número 1, 2, que se referem aos itens da rúbrica, e a gente avança de uma forma bem rápida. Então, ok. E, novamente, eu estou vendo aí trabalho, cada aluno. E desculpa, queria retomar essa parte. Essa é a parte que, por exemplo, a gente não tem aquela questão do viés, né? Apesar de eu conseguir visualizar a prova do aluno, aqui eu estou na questão de geografia, então, novamente, se eu estou avaliando aí 100, 200, 300 alunos, dificilmente eu vou olhar, né, quem é esse aluno, eu simplesmente vejo a resposta, então a gente tira toda essa questão do viés e possivelmente nós somos mais justos em relação ao conteúdo que estamos corrigindo, né? Aqui também da mesma forma. Opa. Desculpem. Ok. Aqui. Rapidamente.
Ok. Então, professores, novamente, eu tentei mostrar de uma forma bem rápida que nós temos o agrupamento por inteligência artificial e nós temos o agrupamento, na verdade, desculpa, a correção individual, né? Ambas as correções são muito fáceis de gerenciar e, basicamente, se você tiver um sistema ali muito rápido, onde as rúbricas estão muito claras, você avança para o próximo item e as questões são avaliadas de uma forma muito rápida novamente, né? Aqui eu vou, até para a gente deixar um pouquinho de tempo para as perguntas e assim por diante, eu tenho praticamente o mesmo conteúdo, mas com um processo que foi completamente finalizado, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês, professores, é aquela questão da transformação digital e possivelmente a questão mais importante da transformação digital, né? Nós temos hoje em dia um mundo de informações em nossas mãos. Se nós não soubermos usar essas informações, possivelmente estamos perdendo aí oportunidades de melhorar um processo, de dar uma aula mais focada e assim por diante. Então, aqui a gente tem uma série de questões estatísticas, né, em relação ao trabalho específico. Eu tenho aqui o nome de todos os alunos da minha turma, a pontuação, né, das notas e assim por diante, e mais especificamente na parte aqui das estatísticas finais, a gente tem então as tarefas, né, os testes, né, as questões 1.1, 1.2, eu posso verificar aqui o desvio médio, quem acertou, quem errou, por questão. Então, novamente, a gente consegue avaliar, inclusive, o nosso trabalho em sala de aula, baseado na questão do que foi feito com os alunos. Outra questão importante, e novamente eu vou trazer aqui rapidamente a questão do ensino virtual ou presencial. Vocês podem, por exemplo, criar essas etiquetas tanto de conteúdo, eu posso, claro, colocar as etiquetas para verificar se essas aulas, enfim, são, claro, de matemática, física, química e assim por diante, ou eu posso, inclusive, ver uma estatística em relação a quão efetiva a minha aula está sendo no formato virtual ou no formato presencial, né? Então, eu posso colocar essas estatísticas e verificar o que está acontecendo em cada um desses exercícios, né? Então, aqui eu já tenho ali uma média, né, de 70% e eu tenho as rúbricas. Eu mesmo, na verdade, digitei e criei essas rúbricas, né, de correto, então metade da turma está com essa parte correta, 20% com faltando a constante, também 20% faltando meio e só 10%, por exemplo, não respondeu ou não sabe. Então, aí eu posso verificar que possivelmente esse conteúdo foi dado de uma forma expressiva, né, que os alunos entenderam e conseguiram fazer essa atividade, esse conteúdo. E, novamente, a gente pode verificar, então, em relação a essas etiquetas, né, como a efetividade da minha aula, ou do meu teste, ou do conteúdo que eu passei está sendo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, as etiquetas, né, de aula virtual, presencial, matemática, química e assim por diante, onde, novamente, eu tenho essas estatísticas aqui de 70%, 80%, e eu posso, claro, entrar em cada uma dessas etiquetas para verificar se o conteúdo foi proporcionado para os alunos de forma eficaz, de forma objetiva, ou se possivelmente aconteceu alguma coisa na aula e eu preciso rever esse conceito, ou eu preciso reavaliar esse teste que eu mandei para os alunos, né? Enfim, aí tem uma série de ações que vocês podem tomar em relação às estatísticas, né? Então, novamente, aqui só vou voltar para mostrar que a gente tem, então, tanto a exibição das perguntas em si, e eu posso novamente entrar em cada uma delas, com estatísticas mais precisas, né? Então, eu vejo aqui, por exemplo, que 90% dos alunos acertaram e apenas 10% erraram. Então, eu acho que foi aí uma atividade justa, né? Uma atividade onde a maioria
dos alunos conseguiram realizar. Muito bem. Deixa eu só verificar aqui. Uma questão importante, queria mostrar aqui para vocês. Uma vez que vocês finalizam, né, o processo de correção, vocês fizeram o upload dos nomes dos alunos, fizeram o upload do template, tem o conteúdo em papel escaneado, né, dos alunos, está tudo direitinho, tudo no sistema, tudo organizado, e vocês finalizaram, criaram as rúbricas, finalizaram a correção, vocês podem enviar, né, um e-mail específico, onde o aluno vai receber, cada aluno vai receber essa informação. Então, novamente, a gente tem aí praticamente a informação de forma instantânea. A partir do momento que o professor envia esse e-mail, vocês recebem, o aluno, no caso, na verdade, recebe essas informações com todos esses dados estatísticos, né? Enfim, em relação ao que foi feito e ao trabalho que foi avaliado pelo professor. Muito bem. Bom, professores e professoras, eu queria, então, a gente vai já caminhando aí para a parte de perguntas e respostas, mas então eu queria só deixar na tela essas funcionalidades, né, e esse grande benefício que é a utilização do Gradescope. Nós convidamos vocês para criar as suas contas e utilizar, né, a ferramenta, fazendo testes e colocando em prática, né, criando essas tarefas, uma demonstração assim interna com os próprios alunos de vocês, e lembrando que, novamente, todas as características estão aí. Nós temos uma redução significativa no tempo de correção, nós temos uma organização através das questões que são, por exemplo, corrigidas num formato de agrupamento, né? E a gente tem uma série de questões, por exemplo, de segurança também, né, para a gente não ficar aí andando com essas provas, perdendo arquivos. Se eu digitalizar tudo, colocar no sistema, está tudo seguro, está tudo categorizado ali, está tudo salvo, e vocês podem aproveitar o final de semana. E, novamente, a plataforma ela traz aquelas características, apenas para retomar todas as características da transformação digital, né, que é a própria digitalização, organização dos documentos, a segurança, e a gente espera que vocês realmente gostem e utilizem, coloquem em prática aí todos esses benefícios do Gradescope. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos que mandaram também suas perguntas aqui para a gente na sessão QIA. E eu vou, então, para a minha primeira pergunta, tá bom, Rafa? Vamos lá. O professor José Munhoz Fernandes pergunta: a avaliação, então, pode ser feita às cegas, sem o risco de viés? Sim, existe uma etapa específica no processo de criação da tarefa, onde é possível, então, visualizar literalmente o recorte do exercício e não, por exemplo, o texto, né, completo. E aí a avaliação, nesse caso, ela é a mais justa possível. A gente está, como foi comentado, né, uma coisa é avaliar ali 10 alunos, uma coisa é avaliar 500 alunos, quando você está ali no aluno 498, você não lembra mais de nada, ou às vezes até, enfim, vou ser muito justo, professores também ficam muito cansados, a gente está no final do processo, ali você já começa a dar uma nota um pouco diferente, então, sim, né, existe a possibilidade dessa correção sem o viés. Eu espero ter respondido a pergunta. Obrigada. Temos mais uma aqui da Ana Luísa Mulbert. Desculpa se eu estiver falando errado, falando de forma errada o sobrenome. Existe alternativa para fazer avaliações online ou somente em papel para posterior digitalização? Ok. Bom, dos exemplos mais clássicos, na verdade, é aquela questão que eu mostrei no começo, da programação, né? Como a programação, claro, ela é feita toda através ali de códigos, então não existe
a escrita mesmo, né, de um trabalho em papel, ela é o exemplo mais clássico de uma atividade que não existe o escaneamento, existe a correção direta através dos códigos que o sistema identifica e, novamente, corrige automaticamente, enfim, com, claro, o gerenciamento sempre do professor para ver o que está acontecendo com cada uma das questões e cada uma das respostas. E a Ana Luísa pergunta também se o Gradescope se integra com o Moodle. Sim, a gente tem integração com os principais LMS, e o Moodle é muito utilizado no Brasil, principalmente, então essa integração é possível também. Obrigada, Rafa. Vamos para a próxima aqui. Deixa eu selecionar alguma. Quantos alunos eu posso adicionar na minha conta gratuita? Ok. Não existe na verdade, um limite. Existe, na verdade, dependendo do tempo, né, que você utiliza essa conta, pode ser que algumas funcionalidades sejam um pouquinho mais simples em comparação a um outro tipo de assinatura, né? Então, novamente, vocês podem fazer o teste, né, fazer o upload dessa lista de alunos, criar essas tarefas. A gente, inclusive, novamente convida vocês a fazer isso. Talvez não quero mudar de assunto, mas já colocando aí na tela, a gente tem um código específico e vocês, quando escaneiam esse código, vão exatamente para aquela tela que eu mostrei, onde vocês podem criar aqui o cadastro de vocês. Tá? Então, espero ter respondido a pergunta. Não tem especificamente, né, um número de alunos. Existem, na verdade, diferenças de funcionalidade em relação ao tempo de utilização e possivelmente ao número de tarefas ou salas que os professores criam. Certo, Rafa. Outra pergunta aqui é se o sistema permite criar um banco de questões para reaproveitamento. Eu espero ter entendido a pergunta. A resposta é sim, e isso vai depender muito, por exemplo, do template que o professor mesmo utiliza. Vale lembrar, então, que nos exemplos que eu mostrei, a gente fez o upload ali desses templates. Então, a gente entende que esses templates eles foram, né, digitalizados, ou eles foram escritos, né, ou no Word, ou algum arquivo que vocês trabalharam. Então, essas questões elas já existem. O sistema ele vai organizando essas perguntas e tudo mais, mas o banco de questões em si, ele fica salvo no sistema, mas ele possivelmente foi originado pelo próprio professor num outro programa, por exemplo. Né? Eu espero ter respondido a pergunta. É claro, novamente, então fica tudo salvo, caracterizado ali na plataforma, e esse template, claro, pode ser utilizado para outras turmas, né? Ou dependendo do tipo de tarefa ou do tipo de sala que o professor ou a professora criam. E complementando aqui uma pergunta que a Ana Luísa tinha feito sobre a avaliação online, apenas para uma informação adicional, Ana Luísa, que também tem a opção complementar no online de diferentes opções de perguntas para respostas curtas, múltipla escolha, seleção única, arquivos adicionais. Então, existem aí uma série de opções, certo, Rafa? Isso. Desculpa. Complementando, é isso mesmo. Existem, na verdade, uma série de tarefas, e através dessas tarefas específicas que são criadas, não só a programação, foi o primeiro exemplo que me veio na cabeça, mas existem outros tipos de tarefas. Ótimo, obrigada, Rafa. Estamos caminhando para o fim, temos mais algumas perguntas aqui, deixe-me ver uma para que possamos fazer. Aqui. Posso trabalhar com folhas de respostas? Ela substitui outros recursos de escaneamento de gabarito para uso em vestibulares, por exemplo? Se eu entendi a pergunta, e espero responder de forma bem objetiva, a resposta, na verdade, é sim. Vale lembrar, enfim, talvez eu esteja falando algo muito óbvio,
Mas, professores, a gente sempre, então, pensem que nós temos um template em branco e a gente tem a folha de respostas de cada aluno. Vamos dizer aqui que a gente tem 20 alunos, né? Então, o template, as respostas dos alunos, elas são alinhadas ao próprio template original. Então, se você tiver o template e tiver as respostas dos alunos, você tem o sistema de correção, a folha de respostas alinhada, né? Então, o sistema identifica, sabe onde o aluno respondeu, a B, C, D e assim por diante, ou, como eu mostrei, especificamente aquela área de trabalho onde o aluno responde, né? A gente consegue delinear ali na resposta, e tudo isso é um alinhamento entre o template e a folha de respostas do aluno. Então, se eu entendi a pergunta certa, a resposta é sim, né? E vamos para a última, Rafa. O professor mandou aqui. É possível inserir uma grade de correção no Gradescope para facilitar o processo de correção? Sim. Hoje foi uma sessão um pouquinho mais rápida, a gente está mostrando aí as principais funcionalidades do Gradescope, mas existe um sistema de matriz, né, onde a gente já pode subir esse conteúdo de rúbricas ou itens de rúbricas e detalhes que foram previamente, se o professor já sabe as respostas, já quer criar, né, esse sistema aí de rúbrica, não quer ficar digitando um por um, existe sim a possibilidade de subir, uma outra, enfim, possivelmente a gente consegue mostrar num outro dia, mas existe essa possibilidade sim. Obrigada, Rafael. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, mandaram suas dúvidas, suas questões. O Rafael deixou o QR Code, a gente compartilhou também o link no chat. Qualquer pergunta, vocês podem mandar para o nosso e-mail também, que é o turnirimbrasil@turnirim.com. A gente também tem diversos recursos disponíveis no nosso site, que é o turnirim.com/pt. E fiquem à vontade de nos escrever, de continuarmos conversando, e dentro de 24 a 48 horas vocês vão receber o link para essa sessão e também o link para que vocês possam gerar o comprovante de participação. Obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.